Você acredita em lendas? Daquelas que contam em volta da fogueira, que fazem a gente arrepiar e que a gente espera que nunca sejam reais? Mas e se uma lenda não fosse apenas uma história antiga, algo distante, do passado? E se fosse uma herança, algo que corre nas suas veias, uma marca esperando o momento certo para despertar? Eu encontrei esse vídeo em um lugar que eu nunca imaginei procurar, e ele não só me mostrou a verdade sobre a minha família, ele me arrastou para dentro dela. Uma verdade que se escondeu por gerações. Fique comigo até o fim deste vídeo, até o último segundo. E eu vou revelar tudo. O que é o lobisomem, o segredo que a minha família guarda, e qual o meu lugar nessa história de horror. Era normal. Minha vida era como a de qualquer pessoa. Acordar, trabalhar ou estudar, encontrar os amigos, talvez um filme no fim de semana. Planos simples, sonhos pequenos, sabe? Construir alguma coisa, ter minha independência. As preocupações eram as de todo mundo. Contas para pagar, o que fazer para o jantar se ia chover no fim de semana. Eu tinha minhas amizades, minha rotina. Nada de extraordinário, nada de sombrio. Eu achava que conhecia minha história, que sabia de onde eu vim. Mal sabia eu que a verdadeira história, a parte que realmente importava, estava escondida nas sombras, esperando apenas um pequeno empurrão para vir à tona. Foi em uma terça-feira, ou talvez quarta. Os dias antes disso se misturam agora. Chegou pelo correio, um pacote pequeno, sem remetente aparente, apenas meu nome e endereço. Ninguém que eu esperasse algo. Abri por pura curiosidade. Dentro, só um pendrive antigo, sem rótulo. Nada. Fiquei confuso. Achei que fosse engano, mas algo me dizia para conectar. Tinha um arquivo só, com um nome, que me fez rir de início. Lobisomem. Achei que era alguma piada de mau gosto, talvez um vídeo viral antigo que alguém me mandou sem querer. Cliquei. E então, a normalidade acabou. A imagem era ruim, o som pior ainda. Mas o que eu vi, ou o que eu senti ao ver aquilo, plantou a primeira semente. Uma sensação de que aquele vídeo não era uma piada. Era outra coisa. Algo antigo. Algo que me olhava de volta através da tela. Eu dei play. E o que apareceu na tela? Não era nada que eu pudesse entender de imediato. Era apenas caos. Imagens tremidas, escuras, sem foco. Sons horríveis, distorcidos, como se alguém estivesse torturando um gravador. Eu quis desligar, imediatamente. Mas meus olhos, eles pareciam colados na tela. Uma sensação estranha começou no meu estômago. Não era medo do que eu via, porque eu mal via algo concreto. Era uma repulsa visceral, um mal-estar profundo. Meu corpo reagia antes mesmo que minha mente pudesse processar. Aqueles poucos minutos pareceram uma eternidade. Quando o vídeo finalmente acabou, ou travou de vez, não sei, eu me senti sujo. Como se algo tivesse rastejado para fora da tela e se prendido em mim. O ar no quarto parecia pesado. Eu estava ofegante, com o coração disparado. Era mais do que apenas um vídeo assustador. Era uma violação. E eu sabia naquele momento que ver aquilo tinha sido um erro terrível. Um erro que eu ainda não tinha ideia da magnitude. Aquelas coincidências continuaram. A sensação de que algo me seguia, os pesadelos, os barulhos na casa. Não dava mais para ignorar. Não era estresse, não era imaginação. Era real. E tinha começado depois do vídeo. Mas por que eu? Por que aquele vídeo veio parar nas minhas mãos? Comecei a revirar tudo. Pesquisei sobre o vídeo em si, mas era como procurar um fantasma. Nenhuma menção. Então mudei o foco. A lenda, o nome lobisomem. Comecei a cruzar informações. E foi então que eu encontrei. Não foi no vídeo diretamente, mas em algo relacionado à pessoa que supostamente o enviou. Ou a uma referência sutil que eu só captei depois. Uma menção a um lugar específico. Um sobrenome familiar. Uma data que coincidia com algo na história da minha família que eu nunca dei importância. De repente, tudo se encaixou de uma forma aterrorizante. Aquela não era apenas uma lenda qualquer. Não era um vídeo viral aleatório. Era a minha lenda.
O meu segredo. E ele tinha acabado de me encontrar. O medo deu lugar a uma necessidade urgente de saber mais. Eu precisava entender que ligação era essa. E quem mais na minha família sabia disso? A pista que encontrei me levou a ele. Ou a ela. Um parente que eu mal conhecia, que morava isolado. Aquele que, de alguma forma, tinha o meu endereço. Eu fui até lá, não liguei antes, precisava ver a reação. Quando perguntei sobre o vídeo, sobre o nome Lobsomem, o rosto dele mudou. Ficou pálido, os olhos desviaram. Você me enviou um pendrive com um vídeo chamado Lobsomem. O que é aquilo? Parente. Vídeo? Não sei do que está falando. Deve ser engano. Não é engano. Sei que veio de você. E sei que tem a ver com a família. Com a lenda. Parente. Algumas coisas. É melhor deixar quieto. Lendas são só lendas. Não quando elas começam a acontecer na sua vida. O que você sabe? O que é esse segredo? Ele não me contou tudo, longe disso, mas as reações, as palavras evasivas, o medo nos olhos, confirmaram. Havia um segredo terrível ligado à nossa família. Ele mencionou coisas vagas sobre um fardo, erros do passado, um ciclo que não pode ser quebrado. Cada frase era como um pedaço de um quebra-cabeça macabro. Saí de lá com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza fria. A lenda era real. E minha família estava no centro dela. Eu estava no centro dela. Depois daquela visita, a hesitação dele falou mais alto que qualquer palavra. Eu sabia que a verdade estava lá, escondida nas raízes da minha família. Comecei a procurar por tudo. Documentos antigos, cartas esquecidas, e lentamente a história começou a se revelar. Não é uma lenda qualquer, é uma maldição. Um acordo feito há muitas gerações. Um preço pago por algo que eu ainda não entendo completamente. A maldição se manifesta de geração em geração. Nem sempre na primeira, mas ela se manifesta. Através da linhagem. Parece pular alguns para depois ressurgir. E o lobsomem, ele não é apenas um monstro de contos de fadas. É a manifestação dessa maldição. Uma transformação. Uma perda de controle. Algo terrível que toma conta de quem é escolhido. O parente não quis dizer tudo, mas as poucas palavras dele e o que encontrei falavam de luas cheias, de impulsos incontroláveis, de vidas arruinadas. E o vídeo, aquele vídeo, eu percebi. Não era aleatório. Eu acho que era um registro. Talvez um aviso. Alguém da minha família no passado tentando documentar ou entender o que estava acontecendo com eles. Aquelas imagens distorcidas, aqueles sons, não eram falhas. Eram a realidade de alguém preso naquela transformação. O horror não era a qualidade ruim. O horror era o conteúdo. Era real. E agora que eu sabia a história, os sinais em mim faziam um sentido terrível. Saber a verdade não me protegeu, pelo contrário. Foi como se acendesse alguma coisa dentro de mim. Os sinais pequenos deram lugar a algo incontrolável. Dores profundas nos ossos, como se estivessem mudando. Uma energia estranha, uma força que eu não reconhecia. Pequenos momentos onde eu perdia o controle, apertando algo com força demais, reagindo a um barulho lá fora com uma irritação selvagem. Meu olfato, minha audição, ficaram aguçados. Eu podia sentir cheiros que antes passavam despercebidos, ouvir coisas a quarteirões de distância. E os pesadelos, eles não eram mais vagos. Eu me via correndo na escuridão, em 4 patas, sentindo a terra sob minhas garras, o sangue na minha boca. Acordava suando frio, confuso, com uma sensação horrível de ter feito algo terrível enquanto dormia. Olhava para minhas mãos. Elas pareciam normais, mas eu sabia que não eram. Algo dentro de mim estava mudando. Era a maldição. Exatamente como nas histórias que encontrei. Estava acontecendo comigo. Eu estava me tornando aquilo. O medo virou desespero. Não era mais sobre um vídeo ou uma lenda antiga. Era sobre o meu corpo, a minha mente. Era sobre perder quem eu era.
e eu sentia que o ponto sem retorno estava próximo. A noite, a próxima lua cheia, parecia uma sentença de morte, ou pior. Eu sabia que estava chegando. Os sintomas ficaram piores durante o dia. Uma inquietação constante, uma energia reprimida. Tentei me preparar, me isolei. Não queria estar perto de ninguém quando acontecesse. E então a noite caiu. E com ela, a lua cheia. Era isso, o gatilho mencionado nas histórias antigas. O que liberava a coisa. Senti a dor voltar, mais forte dessa vez. Uma pressão insuportável por dentro, como se minha pele fosse rasgar. Um calor subindo pelo meu corpo. Não era mais apenas medo. Era uma certeza fria. A espera tinha acabado. O segredo da família, a maldição, não era mais uma história. Era a minha realidade e estava prestes a se manifestar completamente. Começou a dor. Oh Deus, a dor não era como nada que eu já senti. Era por dentro, quebrando, rasgando. Senti meus ossos mudando, minha pele. Meu corpo não era mais meu. Era ela. A maldição. O lobisomem. Os cheiros ficaram insuportáveis. O som da minha própria respiração era um rugido nos meus ouvidos. Eu não conseguia parar. Uma força, uma raiva, tomando conta de tudo. Eu via flashes, imagens que não eram minhas, instintos, caça, sangue. Aquilo estava saindo de mim. Ou eu estava me tornando aquilo. Olhei para o que eu estava me transformando e não reconheci nada. Puro horror, pura fome. Uma parte de mim, a parte humana, gritava, lutava contra aquilo, contra a fome, contra a fúria. Eu via-te flashes de quem eu era, de quem eu amava. Era como ser puxado por duas forças opostas, rasgando minha mente, meu corpo. Mas a outra parte, a parte antiga, a parte da maldição, era forte. Tão forte. Era pura necessidade, pura natureza. Esquecer, caçar, a dor. A dor era imensa, mas a fome, a sede, eram maiores. Por um instante, por um terrível e lúcido instante, eu soube o que ia acontecer, o que eu era agora. E o horror não era mais o medo de me transformar. Era o medo do que eu faria, do que aquilo faria através de mim. Eu estava perdendo a batalha. Eu prometi no início que revelaria tudo. E agora eu posso. O lobisomem não é uma criatura que assombra a nossa família. É a nossa família. É a manifestação física de uma maldição, um pacto antigo, talvez, ou um castigo por algo terrível feito por um ancestral. Ele se manifesta em um de nós, de tempos em tempos, sob o gatilho da lua cheia ou de grande estresse. O vídeo. Aquele vídeo lobisomem não era uma lenda. Era um registro. O aviso de alguém antes de se perder. Talvez tentando documentar para encontrar uma cura, ou apenas deixar um legado da verdade. Mas não há cura, pelo menos não que eu tenha encontrado. A transformação é inevitável para quem carrega essa marca. E eu carrego. Eu vi, senti, eu sou ele. A lenda é real e ela vive em mim. O segredo não está mais escondido, foi revelado. E o preço por conhecê-lo é eterno. Este é o fim da minha história, o início da dele. O que sobrou não é muito. Partes da casa danificadas, a certeza de que a noite aconteceu. E a minha própria pele, que agora parece diferente. A transformação ou a manifestação, ela deixa marcas, não só na carne, mas na alma. Você não volta a ser completamente o que era. Uma parte de você agora pertence à noite, à lenda. O segredo da família não está mais enterrado. Eu o desenterrei e agora eu o carrego. É um fardo, um destino. Não sei o que o futuro reserva. Se há mais noites assim, se há outros como eu, escondidos, lutando, ou não. A única coisa certa é que a lenda, ela continua. Não em livros de história ou contos populares,
mas na linha de sangue, na escuridão que se aninha dentro. Talvez você também tenha lendas na sua família, histórias antigas, segredos. Será que são apenas histórias? Ou será que algo espera o momento certo para ser revelado? Pense nisso na próxima vez que a lua cheia brilhar.